Então, pessoal, essa é a primeira aula que nós vamos ter sobre a formação do território brasileiro. Em outras palavras, vocês estarão entendendo como é que o Brasil saiu do seu delineamento inicial, conforme esse traçado que está aparecendo aqui no mapa ao lado, até chegar aos seus contornos atuais, conforme também aparece nesse mapa aqui ao lado. Pessoal, os atuais limites territoriais do Brasil, assim como a extensão territorial do Brasil, é o resultado de um processo histórico que se iniciou lá atrás, com a chegada dos portugueses, por volta de 1500. E para isso, eles passaram a ocupar os territórios que pertenciam aos originários, ou aos indígenas, que naquela época correspondiam a mais de 3 milhões de nativos, distribuídos por mais de 1000 povos diferentes. Mas embora a chegada dos portugueses por volta de 1500 tenha fundamental para a atual formação do território brasileiro, os limites do território brasileiro começaram a ser definidos bem antes, 6 anos antes, que foi no ano de 1494, que foi assinado por portugueses e espanhóis, o que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Professor, mas por quê? Como foi? Como que isso aconteceu? Isso é o que nós vamos ver agora. Após a chegada de Cristóvão Colombo aqui na América, em 1492, que estava a serviço da coroa espanhola, Portugal e Espanha passaram a se desentender por conta dessas terras recém-descobertas pelos espanhóis, pois ambos consideravam-se donos dessas terras, e para que esse desentendimento não chegasse a uma guerra entre as duas nações europeias, nós temos a intervenção do Papa Alexandre VI, esse camarada aqui ao lado, que interveio no assunto, que negociou os limites de exploração colonial entre as duas nações ibéricas. Professor, mas o que são nações ibéricas? São os povos naturais da Península Ibérica. Os espanhóis e os portugueses, eles são ibéricos. O nome ibérico tem origem do rio Iber, hoje Rio Ebro, um dos maiores rios da Espanha e da Península Ibérica, localizado na região da Catalunha. E para isso foi elaborado o Tratado de Tordesilhas. E esse tratado ficou definido que a partir da ilha do Cabo Verde, lá no continente africano, seria traçado um paralelo, que se estenderiam por 370 léguas, ou equivalente a 1.500 quilômetros. Professor, mas o que é um paralelo? Os paralelos são os limites imaginários traçados para definir cartograficamente os diferentes pontos da Terra. A partir disso, todas as terras já descobertas que viessem a ser conquistadas ou tivessem até 370 léguas deveriam pertencer a Portugal, enquanto as terras que tivessem além dessa linha imaginária ou a oeste, ou seja, essa parte amarela aqui no mapa, pertenceriam à Espanha. Portanto, com a chegada de Pedro Álvares Cabral na região onde hoje é Porto Seguro, na Bahia, Portugal estava apenas confirmando a existência do direito das terras aqui no sul da América. Então nascia aqui o território brasileiro. A partir dessa descoberta, dessa chegada, a coroa portuguesa buscou garantir o poder sobre esse território brasileiro. Então, ele tinha que proteger de outros conquistadores da época, por exemplo, os espanhóis, os franceses, holandeses e até mesmo os ingleses. Então, pessoal, como a palavra território está aparecendo nessa aula com tanta frequência, é importante lembrar que na geografia a definição de território está relacionada a qualquer espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder. No entanto, para que esse plano de garantir o poder sobre o território brasileiro pudesse ser concretizado, era preciso vir até aqui e ocupar. De que forma? Tomando posse, fazendo moradias, fazendo casas, casarões, ou seja, colonizar essa nova terra. Dessa forma, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias hereditárias. Professor, mas o que são capitanias hereditárias? São grandes extensões de terras delimitadas a partir do litoral brasileiro, que foram doadas pelo rei de Portugal para 12 donatários, conforme o mapa que está aparecendo aqui ao lado. A maioria desses donatários pertenciam à classe que era bem próxima à coroa portuguesa ou a pessoas que eram de extremamente confiança da coroa portuguesa. A capitania era considerada hereditária porque os seus donatários poderiam passar aos seus herdeiros o controle sobre as suas terras.
território brasileiro, inicialmente ocupado por portugueses, expandiu-se significativamente, ou seja, ele cresceu, e os vários fatores que contribuíram para explicar tanto a ocupação, assim como a expansão do território brasileiro no século XVI, até os dias atuais. Entre esses fatores, nós podemos destacar a atuação dos bandeirantes, o papel dos jesuítas e principalmente a exploração econômica do território. A exploração econômica das terras brasileiras iniciou-se na década de 1530 e ela teve grande importância para a ocupação realizada pelos seus colonizadores. Nas primeiras décadas de colonização não foram encontrados os metais preciosos como ouro e prata. Por esse motivo, a economia do Brasil no século XVI foi marcada pela exploração do pau-brasil e pela produção da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste. Embora o Tratado de Tordesilhas desse direito aos portugueses à exploração das terras até 370 léguas da ilha do Cabo Verde, no continente africano, no século XVI a ocupação ficou concentrada somente no litoral. Vale lembrar que foi nesse período em que a Mata Atlântica começou a ser devastada. Os bandeirantes e os jesuítas também contribuíram para que os portugueses saíssem da faixa litorânea para se aventurar nas terras desconhecidas no interior da colônia. Professor, mas quem eram os bandeirantes e os jesuítas? Eles eram homens que formavam grupos e partiam de São Paulo em direção ao interior do território brasileiro, com o objetivo de capturar índios para o trabalho escravos e para a lavoura de cana-de-açúcar no litoral. Assim, eles dominaram os povos indígenas e abriram caminhos para o interior, consolidando o controle da coroa portuguesa sobre o Brasil. Já os jesuítas também tinham um papel importante para a soberania portuguesa sobre o território brasileiro, pois eles fundaram aldeamentos, que transformaram os povoamentos e contribuíram para a dominação dos indígenas através da catequização. Já a exploração econômica do território no século XVII se deu com a expansão do povoamento, que continuou acompanhando a produção da cana-de-açúcar em áreas do Sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território e a busca por drogas do sertão, como o guaraná, o urucum, o cravo, entre outras, que possibilitou a ocupação da Amazônia pelos portugueses. Note aqui no mapa que a exploração econômica do território fez com que os portugueses ultrapassassem as 370 léguas, ou 1.500 quilômetros, do Tratado de Tordesilhas, desrespeitando assim o acordo feito com os espanhóis. A exploração econômica do território no século XVIII se deu a partir da expansão da pecuária pelo território e a mineração, principalmente do ouro e de diamantes, que foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste. Mas o desrespeito dos portugueses pelas 370 léguas, ou os 1.500 quilômetros do Tratado de Tordesilhas, fez com que Portugal e Espanha voltassem a se desentender. E mais uma vez, para que o conflito de maiores proporções não acontecesse entre as nações ibéricas, Portugal e Espanha assinaram em 1750 o Tratado de Madrid. Por causa desse novo tratado, houve uma brusca alteração na configuração do território brasileiro, que se estendeu para além das 370 léguas do Tratado de Tordesilhas, seguindo dessa vez contornos que seguiam os limites de alguns recursos naturais, como os rios, montanhas e serras, bem diferente do traçado linear anterior, deixando o Brasil com as suas fronteiras bem semelhantes às que estão em vigor nos dias atuais. A justificativa da coroa portuguesa aos espanhóis para estenderem o seu território baseou-se no princípio do direito internacional, conhecido como uti possidetis, que defende a ideia de que quem de fato ocupa o território são os que devem possuir o direito sobre ele. Já a exploração econômica do território no século XIX começou com as transformações políticas no Brasil, que em 1815 deixou de ser colônia de Portugal e no ano de 1822 tornou-se independente do país europeu, mas a exploração do território continuou com um conjunto de atividades econômicas importantes para a produção do café no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a de cacau no sul da Bahia, que fortaleceram ainda mais o povoamento das terras brasileiras. No final do século XIX, as atenções novamente voltaram-se para a Amazônia, com o forte avanço da ocupação daquela região devido à exploração do látex para a produção da borracha, que teve seu auge nos anos de 1879 e 1912. Nesse período também nós tivemos os acordos diplomáticos, além das atividades econômicas. Os acordos diplomáticos também contribuíram para a formação do território brasileiro atual. Um exemplo disso foi a anexação do Acre ao território brasileiro,
que aconteceu através do Tratado de Petrópolis, assinado em 1903 entre Brasil e Bolívia. Dessa forma, no início do século XX, foram consolidadas as atuais fronteiras do território brasileiro, e com isso o Brasil se tornou o quinto maior país do mundo, o que nos permite afirmar que ele possui uma extensão continental devido à sua área de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e tendo como ponto extremos ao norte a nascente do rio Ailã, em Roraima, e o arroio Chuí, ao sul do Rio Grande do Sul, e a nascente do rio Moá, a oeste, no estado do Acre. E para finalizar, a ponta do Seixas, a leste, onde fica o estado da Paraíba. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar essa porra toda com os seus amigos dessa maravilhosa aula de geografia. Então vamos lá, vamos revisar um pouco o processo de ocupação e utilização das terras brasileiras. Quando os portugueses chegaram aqui, começou a exploração do pau-brasil. Um outro produto bastante interessante para a coroa portuguesa era a cana-de-açúcar. O açúcar consumido no século XVI não era produzido em Portugal, e quem produziu o açúcar era a Espanha, lá nas Antilhas, que fica nessa região aqui, do Mar do Caribe, próximo a Cuba e a Venezuela. Então Portugal resolveu pegar as terras recém-descobertas e a produzir açúcar. Então o ciclo da cana-de-açúcar aqui no Brasil começa a ser bastante desenvolvido, e o litoral brasileiro começa a ser ocupado e a produzir cana-de-açúcar aqui na América. Então passou-se o século XVI e temos o início do século XVII, que começa o processo de interiorização e missões de reconhecimento. Então Portugal começa a entrar na parte espanhola do território, onde hoje é o estado do Pará e Amazonas, em busca das drogas do sertão, cravo, canela, que eram bastante procuradas. Então eles começam a criar fortalezas às margens do rio Amazonas, para proteger aquela região de possíveis invasores. Quem eram os invasores? Espanhóis, franceses, ingleses. E junto com as drogas do sertão, outro fator que vai desenvolver economicamente é a pecuária, que vai ser desenvolvida na região do sul do Brasil, lá na região dos Pampas Gaúchos, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então essa região do Brasil começa a se desenvolver. Também nessa mesma época nós temos o desenvolvimento do centro-sul do país, que é a região de hoje, Goiás e Minas Gerais. Então no século XVII começa a primeira interiorização, que vai começar por Minas Gerais e pelo sul do Brasil, e também por algumas áreas do norte brasileiro. Então no século XVIII nós temos a segunda interiorização brasileira, e assim a galera começa a pegada do ciclo do ouro e do bandeirantismo, que começa a tocar o terror aqui no interior do Brasil. Então os portugueses começam a explorar cada vez mais as terras do interior brasileiro. Então passando o século XVIII nós temos o início do ciclo do desenvolvimento urbano. Nós temos na região do norte do país o ciclo da borracha, que vai começar a desenvolver as partes do Amazonas, Rondônia e do Acre. E Manaus começa então a ter o desenvolvimento urbano. Então os grandes nobres da época pararam e pensaram: por que a gente tem que desenvolver o Rio de Janeiro? Não tem porquê, se toda a economia está concentrada aqui no norte. Então eles começaram a desenvolver Manaus. Começaram a surgir Manaus no meio da floresta amazônica. Outras regiões começaram a se desenvolver, a região do Vale do Araguaia. Então todas as áreas que eu falei passam a gerar um desenvolvimento para as áreas urbanas. E é importante lembrar que uma área importante surge, e é nesse período que surge o Acre, que foi anexado ao Brasil em 1903. Então, pessoal, nós notamos até aqui que todo o desenvolvimento econômico do Brasil acabou também sendo palco para o desenvolvimento do território brasileiro. Pessoal, muito obrigado.